todos nós pensamos coisas boas, coisas ruins. Agora nós temos que aprender a conhecer quando é um pensamento ruim ou quando é um pensamento bom. E, dependendo da situação, quando tiver um pensamento ruim, a gente muda de pensamento. A gente tenta mudar, e para isso existem muitas técnicas para isso. A energia do pensamento. Aquilo que a gente falou, as formas são admiráveis e alimentam uma gama sem precedentes. Tem hora que a gente pensa cada coisa, então é isso. O pensamento, ele alimenta coisas inconcebíveis, mas a gente tem que saber lidar com isso. Como? Dirigindo o pensamento para um ser qualquer na Terra, no espaço, para um encarnado, um desencarnado, ou vice-versa. Nós também temos que obedecer à corrente fluídica. Ela estabelece entre um e outro, ou seja, entre o encarnado e o desencarnado, transmitindo outro pensamento, ou aquilo que a gente está falando. A gente está com pensamento ruim, a gente muda. O livro do Espírito, ele é um livro completo. O que você pensar, você vai no livro dos Espíritos e você encontra. O livro dos Espíritos, ele não é para ser lido como a gente lê um romance. A gente lê uma página, 2 páginas e vai interpretando aquilo, né? No pensamento, ele fala aqui na pergunta 283, os espíritos podem dissimular seus pensamentos? Podem se esconder uns dos outros? Os espíritos respondem, não. Para os espíritos tudo é visível, sobretudo para os perfeitos. Pode se afastar uns dos outros, mas sempre eles veem. Isto, porém, não constitui uma regra absoluta, porque certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis aos outros e julgares, como se diz, útil em fazer. Continua aí na pergunta 4, 5, 7. Pode conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Muitas vezes chega a conhecer o que deseja ocultar de vocês mesmos. Nesse ato, nesse pensamento, você pode até dissimular deles. A gente está aqui, ó. Aí surge aquele pensamento. A gente tenta esconder aquele pensamento, mas está ali. Você está tentando dissimular, esconder, mas o espírito está vendo o que você está pensando. Às vezes você está aqui fisicamente, está pensando em outra coisa. Está pensando no boleto, está pensando na namorada, no marido, na viagem que vai fazer. É isso. Então, nesse caso, quando o pensamento vai, você tenta trazer. Não, eu quero ouvir o que Zenilton está falando. Já é uma maneira de você administrar, ou seja, de você controlar o seu pensamento. Na pergunta 459, os espíritos influenciam nos seus pensamentos e nos seus atos? Muito mais do que imagina. Eles influem de tal ponto que geralmente são eles que nos dirigem. Eu penso em ir na porta agora. Então é o pensamento que está me levando. Aí eu falei, eu não vou. Eu mudei o pensamento. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um espírito bom ou de um espírito mau? É aí que está a interpretação de cada um. Estudai o caso. Os bons espíritos só aconselham para o bem. Para terminar. Os bons espíritos eles só aconselham para o bem. Cabe você a discernir. Se você pensa numa coisa boa, então você está entendendo, né,
que é uma influência de um espírito bom. Se você pensa em uma coisa ruim, eu vou roubar, eu vou matar, vou fazer aquilo, então o que? Já é influência de um espírito ruim, um espírito malfeitor. Mas aí eu sou a favor de Deus. Ótimo, é isso mesmo. Deus é que guia, nos guia. Muito bem, está de parabéns sua colocação. Por engano, meu Senhor. Tudo bem, homem? Tudo bem. Te conheço, Mas já te vi. o que eu creio aqui é que os ruins é que são os. Eu creio que é os ruins que são os bons. E no livro dos médios, ele continua reforçando o que a gente encontra no livro dos Espíritos. Recebemos a inspiração dos Espíritos para que nos influenciem, para o bem e para o mal. Isso aqui a gente aplica em toda circunstância da vida, nas resoluções que devemos tomar. Inclusive é o seguinte, a gente estuda Espiritismo, mas tem 5 livros. Então, geralmente um livro puxa o outro. Você está lendo um livro, aí ele joga você para o próximo livro. Então é importante que você tenha esses livros, a codificação, que são 5 livros. Sinceramente, você vai me obrigar a ficar aqui, você vai me amarrar para ficar aqui? Não, você tem que ficar aí, não é que você vai amarrar, não. Você está no momento de tratamento. Vai ficar aí, apenas isso. Entendeu? Depois sai, depois terminar, você vai para o seu quarto. São muito os efeitos perniciosos do corpo, causado pelos pensamentos em desalinho, ou seja, pensamento alheio, pelas emoções desgovernadas, pelaquela mente pessimista e inquieta no aparelho celular, ou seja, em nossas células. Elas são determinadas por emoções, medo, cólera, agressividade, ciúme. Esse tipo de pensamentos, eles provocam uma alta carga de adrenalina na corrente sanguínea, graças a essas glândulas suprarrenais. Então, para isso, a gente tem que conservar a nossa mente limpa, fazer aquele faxinão. Ele não faz faxina em casa? Então, faça uma faxina, tirando da sua cabeça o ódio, inveja, aquele espírito vingativo, soberbo, mágoa, que a mágoa, ela só prejudica o seu interior. Tudo bem? Você é de boa. Gostei. Ela não prejudica quem você tem a mágoa, ela prejudica você. E aquele orgulho, querer ser melhor do que os outros. Então, o que é importante, e a melhor fase para você, a melhor coisa para a gente manter-se é a meditação. Embora é uma coisa difícil, mas aos poucos você pode fazer meditação. Uma meditação guiada, você no YouTube tem várias meditação guiada. Você faça aquela respiração, as posições, entendeu? Então é um elixir para a mente, a meditação. Começa com um tempo pequeno, ou deitado, ou naquela posição de lótus. Tem várias maneiras de você fazer uma meditação. O pensamento do encarnado, ele atua muito assim no fluido espiritual, como também no desencarnado, que transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias do encarnado e do desencarnado. Isso aí nós encontramos na Gênesis. E conforme seja o pensamento bom ou mal, eles, como se diz, soma os vícios e aqueles fluidos do próprio ambiente. O pensamento, ele é criador. Assim como o pensamento do eterno, ele projeta sem cessar no espaço das germes e dos seres e do mundo. Assim também é do escritor, do orador, do poeta e do artista. Ele faz brotar incessantes florências de ideias, de obra, da codificação, das concepções que vai influenciar
impressionar para o bem ou para o mal, segundo a sua natureza Você não fala nada? da multidão humana. Esse texto Olha, frente aí hoje. Esse texto é de Leon Denis. Leon Denis foi depois da ausência de Allan Kardec, juntamente com Gabriel Delane e Camille Flammarion, foi um que continuou com a divulgação e a propagação do Espiritismo. Aí a gente fala, né? As energias boas. O que acontece com as energias boas? O que? Atrai os bons espíritos, traz saúde e equilíbrio, abre as portas para o bem e para o amor. Então o que? Isso tudo está dentro da gente, como a gente falou antes. As energias boas traz saúde e equilíbrio. Já as energias ruins, eles atraem o mau espírito, traz doença e desequilíbrio, abre as portas para o mal e para o ódio. Falando em pensamento, 3 cidadãos, vou usar o tema aqui de cidadão, 3 cidadãos descobriram um tesouro, ficaram todos ricos, mas o pensamento da maldade, aí um teve a intenção assim, eu vou comprar um lanche pra gente. Aí chegando ele pensou, eu vou envenenar o lanche. Quando chegar lá eu passo para os 2, eles comerão e a fortuna ficará só para mim. Esse foi o pensamento do que foi comprar o lanche. Os 2 que ficaram tiveram outro pensamento nocivo. Na hora que ele chegar, a gente mata. E aí o tesouro fica para nós 2. Combinado, tudo certinho. Aí chega o cidadão com os lanches. Aí os 2, para cumprir logo o pensamento negativo, matou o cara, matou o colega para dividir a herança, o tesouro. E depois foi comer o lanche. Não ficou para ninguém. Aí ficou envenenado, morreu tudo. O tesouro não ficou para nenhum cidadão, por causa do pensamento, a ganância, o orgulho, querer tudo para eles. E acabando, nenhum ficou com o tesouro. Isso é um exemplo da influência de um espírito ruim, né? Mas vocês têm um espírito ruim aqui com vocês? Aqui não fica espírito ruim, não. Os bons são mais do que o ruim. Então ele desaparece. Aqui, ó, a gente reconhece um pensamento é mau. Basta se afastar da caridade, aí já começa, quando você afasta da caridade, das coisas boas, aí sim já começa a influência do pensamento ruim. Quando o princípio de orgulho, né, vaidade e egoísmo, é mais ou menos o exemplo que nós demos aqui anteriormente dos 3 cidadãos que acharam o tesouro. Quando a sua realização pode causar um prejuízo a alguém, você tem um pensamento e esse pensamento vai, como se diz, causar um prejuízo a alguém, já é um pensamento mau. Quando enfim nos induz a fazer aos outros o que não queríamos que nos fizessem. Geralmente, faça com os outros o que você deseja que faça. Por exemplo, geralmente o trabalhador vai na sua casa fazer um serviço e tal. Você vai tomar um café, né? Café com bolo, um bolo de chocolate. Você vai dar para ele café com pão sem manteiga? Não, você tem que dividir aquele bolo gostoso que sua mulher fez, chocolate, com o cara que trabalhou. Você não, jamais você sentar numa mesa,
aqui, você comendo um bolo de chocolate e o irmão aqui, ou seja, o funcionário que está lá fazendo o serviço da casa, comendo um pão sem manteiga, não tem sentido. Ou então comer lá fora, você, não, vai comer lá fora, que isso? Pode sentar na mesa, faça com os outros o que você deseja que faça com você. Isso nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, que é outro livro de cabeceira. Todos nós, espíritos, tem que estar com esse livro juntos. Aquilo ali, ó, o que Buda falou. Buda veio antes de Cristo. Buda teve aqui na Terra em 563 antes de Cristo. E ele falou: somos o que pensamos. Tudo o que somos surge do nosso pensamento. Com o nosso pensamento fazemos o nosso mundo. Se eu penso coisa boa, só adquirir coisa boa. Eu vou comprar um carro novo, eu compro um carro, não sei quanto, mas eu vou comprar. Mas você está caminhando naquilo. Eu vou comprar uma moto, eu vou comprar um lote. Não sei quando é que eu vou construir, mas a primeira coisa eu compro o lote. Você já está pensando, então, em ser futuro proprietário de uma casa. Que todos nós, a gente gosta de ter o nosso lar, de sair do aluguel. No caso, o pensamento é um atributo característico do ser espiritual. A vontade, o pensamento chega de perto a tem um certo grau de energia. E sobre isso tudo, essa força são maiores do que os nossos fluidos que nos cercam. Aí você vê aí, ó, o que tem na cabeça da gente, ó. O espírito como máquina pensante. O que você pensar está dentro aí, ó. Esse prédio, matemática, o globo, televisor, o que você pensar, pássaros. Então, isso aí está tudo dentro do nosso pensamento. Outro cabra danado aí, uma rata grande. As enfermidades são os resultados não só dos nossos atos, mas também do nosso pensamento. Isso acontece muito quem tem problema de saúde. Cria aquela situação. E não acha, não se diz em certos casos, não acha uma saída. Mas é aquele produto que a gente sempre fala. O que nós estamos falando é o pensamento. Então é por isso que às vezes tem que ter acompanhamento de um psicólogo, né? Que você bate um papo, conversa, se abre com ele e ele vai tentando ajustar o seu pensamento. Vai lhe ouvir e com isso vai aos poucos dando a solução para essa situação sua. Leon Denis, ele continua também a dizer: a alma humana percorre seu caminho cercada de uma atmosfera brilhante ou turva, povoada pelas criações de seu pensamento. É isso na vida do além, sua glória ou sua vergonha, essa situação. Aí, a lei de afinidade é semelhante, atrai semelhante, né? Se eu gosto de futebol, geralmente eu vou estar ligado com um cara que gosta de futebol. Se eu sou, por exemplo, espírita, no caso nosso, a gente está sempre junto com o espírita. Então, uma afinidade atrai a outra. É nesse caso aqui, ó, dos bons pensamentos e as boas companhias. Vocês observam a família toda alegre, descontraída. Nesse caso, está havendo uma afinidade aí dos bons pensamentos. Que, no caso
Os maus pensamentos, a mesma coisa. Atrai, está todo junto aí, mas vocês observam a discórdia. Morcego, cara fechada. Olha, façam uma comparação de vocês aí dos bons pensamentos e dos maus. A gente dá para notar sobre isso aí. Aonde reina a alegria e a paz, está no bom pensamento. Já onde já existe a discórdia, os maus pensamentos, as más companhias, e tem um ditado desde que tempo dos avós que lá diz com quem tu andas que eu direi que tu és. É isso que fala mais ou menos nas companhias. E a gente tem que estar constantemente na fiscalização dos nossos pensamentos. Ele implica na fiscalização dos nossos atos. Porque se uns são bons e outros serem igualmente, todos nesse mesmo procedimento, acha-se regulado por uma coordenação harmônica. Coordenação é um conjunto de coisas ou ações coordenadas em uma sucessão. Então, evitemos as discussões ruidosas, as palavras vãs, a leitura frívola. Então, em casa, tranquilo. Evitar discussões, aqueles livros, aqueles filmes, séries, que não leva para você uma cultura. Hoje, a gente tem tudo em casa. Basta a gente escolher o que a gente quer. A internet está aberta aí. Cabe você escolher o que você quer. Qualquer pergunta que vocês me perguntar que eu não souber, que eu entro aqui no Google, a resposta está. Então, é um caminho de duas vias. Olha o que acontece aqui. Os pensamentos, ele torna-se ações. Primeira coisa, pensamento, ações. Depois das ações, ele vai tornar-se um hábito. Depois o caráter e depois ele torna-se definitivo. Um exemplo é ação. Eu tenho, no caso, uma pessoa pensa, vou tomar uma cerveja para o almoço. Ele pensou em uma ação. Ele vou tomar uma para o almoço. No dia seguinte, ele vai tomar outra. Já viram o quê? Hábito. Ele já tomou hoje, vai tomar amanhã, vai tomar depois da manhã. E aí já vai virando hábito. Depois entra no caráter dele e ele torna-se um alcoólatra. Mas primeiro é o pensamento, vou tomar uma para almoçar. Aí começou. Se ele invertesse o pensamento, não chegaria no caso de embriaguez. E é importante também você estar com a sua elevação mental. Quando você está forte, em sintonia boa, fazendo uma boa leitura, pensamento ruim não chega. Vocês observem na primeira figura ali, ela está ali, ó o espírito ruim aí, ó o pensamento ruim. A sintonia, o espírito ruim, ele está procurando quem está de cabeça baixa. Já no lado aí, ó, a senhora, ela está em prece. Observe a áurea, essa parte amarela. Então ela está protegida pela prece que ela está fazendo. E o espírito ruim já está afastando, porque ele não achou guarita nessa situação. E o importante é isso aí, ó. Querer é ser. A vontade, mais o esforço e o tempo, você muda os seus costumes. É só querer. Você consegue mudar os seus costumes. E quando a gente fala a limpeza da mente, foi o que a gente falou sobre a meditação. É um momento importante. Você procurar um local, colocar, por exemplo, um fundo musical
ou então que você não está acostumado ainda, você vai no YouTube, faz uma meditação guiada, né? Ou vai para, quem tiver a oportunidade, vai para a beira de uma cachoeira, um rio, e aí faz. Então você observe quando você faz uma meditação, você sai todo relaxado, todo leve. Importante é a meditação. Isso aí, ó, nós devemos modificar nossos pensamentos, também doutrinar as nossas emoções, observar a nossa palavra. Observe o que você fala. Antes de falar, pense, porque uma palavra já era, é igual uma flecha. Você falou, aquela palavra não volta mais para você. É a mesma coisa de uma flecha. Uma flecha lançada já era. E sobretudo, o que nós devemos é o quê? Orar e vigiar. A gente tem que sempre estar policiando a nossa mente. Vê um pensamento ruim, faça uma prece, Senhor Jesus, nesse momento, me livre desse pensamento ruim. Aí pronto, você vai observar que muda. Uma prece não precisa ser aquela prece grande. Isso, o que eu falei aqui é uma prece, certo? Você fecha os olhos e faça. Conversa com Jesus. Não precisa ser aquela coisa oratória bonita. Uma prece sincera, é seu coração. Eu já falei aqui sobre a prece. Eu vou ver se eu vou. Não sei se o público já é outro. É outro, o público é outro. Então, um dia eu vou trazer um bate-papo sobre a prece, que é fundamental como fazer uma prece. Isso aqui a gente faz depois que o cidadão falou de fazer as palestras. Para mim é um incentivo, porque quando eu vou fazer, eu estudo. Eu sei que todos os 15 dias eu tenho que vir para aqui, então, fim de semana é estudar para fazer. Aí minha pesquisa geralmente é na internet e nos livros que eu falei, né? Aqui nós está as referências do que a gente pesquisa, as imagens, a gente coloca tudo aqui para quem fez isso tem crédito. Não vou chegar aqui e dizer que foi eu que fiz, né? Aí foi no site de Paulo Netos, porque é o seguinte, aí tem vários, vocês veem que tem várias imagens, mas você chega e vai pegar a de Paulo Neto, tem a palestra, mas aí às vezes eu mesclo, né? E muita paz a todos. Glória a Deus nas alturas e paz aos homens de boa vontade.